sejam bem-vindos ao Mister Cast, que é um podcast criado para dar visibilidade às empresas, principalmente aos meus clientes, aos meus parceiros e aos meus futuros clientes. Eu estou aqui hoje com um ilustre convidado, que é o John Medeiros, meu cliente também. Ele vai falar um pouquinho sobre ele. John, seja bem-vindo ao meu primeiro episódio. Sim. É uma honra ter você aqui, meu amigo. A honra é toda minha. Eu sou o John Medeiros, eu sou proprietário aqui do Inércia Studios. Utilizo do serviço do Gui há mais ou menos um ano e só satisfação, só progresso. Que bom, João. Então, eu queria que você falasse um pouco aqui sobre a sua trajetória com o Inércia Studio. Como que ele surgiu, como de fato, qual o porquê do Inércia Studio existir hoje, mais que nunca hoje. Olha, o Inércia Studios, ele veio de uma vontade muito antiga. Eu ouço podcasts, né, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é formato, tem mais ou menos uns 14 anos. Né? Começou com o Nerdcast lá atrás e eu sempre consumi esse conteúdo em áudio. Né? O Nerdcast a gente baixava e colocava naqueles MP3 player assim, que parecia um pendrive, e eu ouvia no ônibus indo trabalhar. E aquele mesmo processo de todo mundo aí que vai consumir esse tipo de mídia inicialmente, que é entretenimento. Só que ao voltar para o Brasil e sim, tá totalmente sem emprego, tá tendo que viver vamos dizer assim, viver de uma maneira mais complexa para mim, porque eu acostumei a trabalhar de um jeito e eu decidi transformar aquilo que era o meu hobby, que é uma coisa que eu era apaixonado, ainda sou, e fazia por paixão, num negócio. Então eu comecei a fotografar pessoas e tudo mais. Logo num dos primeiros ensaios que eu fui fazer, a câmera que eu tinha trazido queimou. Sem grana para comprar outra, vem um amigo meu e fala assim: mano, vamos montar um podcast nós dois? Eu falei, não, beleza. Não tinha nem essa ideia de... Isso tem mais de 3 anos, não tinha nem a ideia de alugar um estúdio para ter o seu podcast. A gente ia ter que montar. E eu sempre entendi de câmera, sempre entendi de equipamento, sempre gostei de equipamentos. E eu falei, não, eu vou montar um estúdio meu, para que eu possa gravar a hora que eu quiser, para que eu possa levar quantos convidados eu quiser, ter flexibilidade de agenda. Só que, ao fazer a planilha, né, organizadinho e tudo mais, com o preço de cada uma das coisas, e mostrar para ele, falar, olha, mano, isso aqui é o que a gente vai ter que gastar. Ele pulou fora, entendeu? Aí, e essa ideia continuou comigo, continuou muito comigo. Aí eu falei assim, não, eu vou montar. Aí fui trabalhando e comprando. Comprava uma câmera, aí comprava uma mesa de corte, aí comprava uma mesa de som, aí cabo de microfone, HDMI, e fui montando devagarinho até conseguir estabelecer, né, um estúdio bem improvisado. Pra você ter ideia, no primeiro episódio do Inércia, a logo que você tem aqui, bonitona, do Mr. Cast, era um negócio do Paint escrito "Anuncie aqui". E ficou isso por uns 10 episódios. Que massa. Isso que você falou, John, é uma coisa bem interessante. Eu sei isso na pele, o que é ter determinação, ter uma visão de alguma coisa e colocar ela em prática. Sim. Né? Existem muitos nãos que vêm na cabeça, o medo também. A gente tenta fugir daquilo ali. Não né? sabia nem como dava o dinheiro o negócio, só queria fazer. Eu uso muito uma frase, até mesmo no meu Instagram, que a persistência ela supera qualquer barreira. Sim. Quando a gente realmente quer alguma coisa e a gente coloca aquilo na cabeça, a gente consegue, né? Com certeza. Nem todos vão seguir no mesmo sonho, naquela pegada juntos, mas quando a gente realmente quer, isso acontece. Que seja devagarinho, né? Que vá fazendo um passinho de cada vez. Eu conheço muito empreendedor que começou o negócio como entre as part-time, que a gente chama, né? Que é aquilo que você trabalha depois do seu trabalho, né? Ou antes. Acorda uma hora mais cedo, coloca as coisas lá para fazer e vai trabalhar. Na volta, pega de novo, coloca, utiliza o seu tempo livre para fazer uma função. Tá aqui o nosso operador, o Felipe, que tem uns 6 empregos, né? Trabalha aqui no Inércia, é musicista, faz apresentação e tudo mais. Então, aquilo que a gente sonha, que a gente acredita, né, e a gente faz com afinco, com certeza traz sucesso. Eu entendo muito bem disso, eu vivo isso no meu dia a dia. Realmente, o que você quer, você consegue. Sim. Né?
E aproveitando essa deixa aqui, eu queria só falar para a galera para que é esse podcast, de onde surgiu essa ideia Muito do importante. Mister Cash, como é o primeiro episódio, John, então eu quero explicar, Claro, com tá? certeza. Oi, gente, primeiramente eu queria dizer para você o seguinte, o John é meu cliente de tráfego pago, eu sou Guilherme Sena, gestor de tráfego pago, estou na área de negócios desde o ano 2000, eu já fiz consultoria, já ministrei palestras de vendas, atendimento ao cliente, já fui social media, já fui repórter de TV online na minha cidade no interior, mas assim, eu já estou nesse universo de empresas há muito tempo. E alguns anos atrás, coisa de 5, 6 anos, eu comecei, quer dizer, há uns 10 anos eu já fazia tráfego pago para mim, para a TV online que eu tinha no interior. E alguns clientes já começavam a fazer algumas coisas, até falavam, vamos anunciar, mas ainda tinha muita resistência, mas eu já conheço tráfego pago há um bom tempo, já anunciava antes de ter essa visão que hoje as pessoas entendem sobre o tráfego, né? Então, eu criei o programa do Mister Cast para dar visibilidade aos meus clientes. Como assim? Nem todas as pessoas hoje, a maioria dos pequenos e médios empresários, não tem tempo para cuidar da rede social. Ou tem tempo, ou não tem tempo, ou não tem paciência de alimentar a rede social. O orgânico dá muito trabalho de É um você trabalho em tempo integral mesmo. para você engajar um negócio na rede social, no Instagram, no orgânico é uma missão assim, não digo que é impossível, mas demanda muita energia por parte do empresário, do empreendedor, ou até mesmo de alguém que ele queira colocar. Só que tem um detalhe: hoje, mais do que nunca, se faz necessário que esse empresário comece a mostrar a cara dele. A empresa tem que ter cara, né? A empresa tem que ter cara, João. Antigamente falava só a marca, o produto, colocava não, mas Tem. hoje, como o mercado na internet está muito artificial, né? Então hoje você ser artificial já não é tão legal. As pessoas querem ver naturalidade, quer saber com quem ele está fazendo negócio, né? Então, no podcast, eu tive essa ideia, eu não sei se ela é só toda minha, mas eu peguei do meu jeito que trazendo o empreendedor. Assim, meus clientes, às vezes, João, eu falo assim, vamos fazer um criativo legal, vamos gravar um vídeo. Ah, mas eu não sei gravar. Não, na nossa parceria É, mesmo acontece muito. O Gui traz os clientes dele aqui para a gente poder criar conteúdo em geral, no Inércia. E o cara é meio acanhado e tudo mais, mas eu desconheço uma pessoa que sentou nessa cadeira aí que não quis voltar outras vezes para poder fazer. E para poder, assim, que gosta de fazer e tem a praticidade de ter o nosso serviço aqui do Inércia, da Folk Ads, né, do Mister Tráfego, colocando esse conteúdo online e impulsionando ele para pessoas que têm um real interesse. Eu creio que é uma parada muito inteligente e interessante para a gente colocar. Quem não conhece o tráfego pago, imagina o seguinte: esse cara aqui, ele traz pessoas até a sua porta. Ele faz com que pessoas que tenham interesse de comprar o seu produto, estão procurando o seu produto online, recebam o seu anúncio de maneira direta. Então, por exemplo, eu tenho uma produtora de audiovisual. A pessoa que está precisando como ter um podcast, estúdios para ter podcast em Belo Horizonte, já venham direto para mim através dos anúncios que ele faz. Então, é assim, é o panfleto do século XXI, só que muito melhorado, porque você só entrega, não existe desperdício. Você entrega na mão de pessoas que estão interessadas naquilo, e é muito bom. pois é, mas aí você pensa o seguinte: esse panfleto, essa mensagem que vai ser entregue, né? Aquela ideia de fazer um post, né? Uhum. Ou fazer um vídeo artificial, né? Não pega mais. Não, Às vezes até que dá certo, sim. tá? Em alguns casos. Mas o ideal é o que acontece? O social media daquele cliente, quando ele tem, ele, com certeza o social media vai cobrar uma presença dele diante das câmeras Sim. para poder produzir algum conteúdo, alguma coisa Porque nesse filmar sentido. só coisa não funciona. Filmar só. Tem que ter uma pessoa, as pessoas se sentem mais confortáveis quando tem uma pessoa ali, né? É o que é muito utilizado pelas empresas hoje no geral. Você pode notar, qualquer canal
de YouTube, qualquer empresa mais famosa, começou lá com o Ricardo Eletro, né? Que ele, o dono, fazia todas as propagandas, tal, que ia pagar quanto e tudo mais. Naquela época, quando isso começou, que o dono ia para frente da parada, foi que as coisas começaram a virar. A própria Luísa, né, do Magazine Luiza, é uma outra que veio para frente, deu várias entrevistas aí para poder mostrar a cara dela e mostrar, olha, essa empresa aqui, quem está trabalhando nela são pessoas e tal. Essa é a ideia deles. Você vê, o Mark Zuckerberg aparece, né? O Steve Jobs apareceu o tempo inteiro. Sim. Né? Dentre outros. O cara da Amazon, Elon Musk. Todo mundo está aparecendo. Então, a gente não associa mais a empresa, mas quem é a pessoa que representa aquela empresa. Só dá uma deixa, como é a primeira vez que eu gravo um podcast, aquela câmera minha ali, eu não estou vendo o símbolozinho ali. É assim mesmo? É assim mesmo. Tá. Para não te distrair, porque você tem que olhar para lá. Tá, eu estou tentando olhar lá. Sim. Aí o que acontece, João? A ideia é essa. O cara, quem já tem a rede social já aquecida, eu sempre falo, grava um podcast. Porque no podcast vai conseguir explicar melhor o seu produto, o seu serviço, de uma maneira mais tranquila e que explique coisas que talvez num anúncio de qualquer jeito, ou um videozinho tal, um post, não vai passar. Né? Então, se eu tenho um procedimento que eu faço um produto, ali no podcast eu explico sobre cada produto. Esse produto, essa fala, vai virar um corte. Sim. Esse corte pode virar um criativo de tráfego pago. Com certeza. Ele vai gerar mais credibilidade. Porque, assim, olha, eu não sei te falar isso assim de maneira quantitativa, mas qualitativa, empírica, eu posso dizer que 60% dos perfis de Instagram hoje, de empresa, de empreendedor, de negócio, a maioria está estático, sem vida, está morto. Sim. Certo? Com certeza. Então, esses perfis precisam ter vida. Se você não tem tempo ou não tem dinheiro para pagar um social media, você não tem saco ou paciência, ou é tímido para gravar um vídeo, vem no podcast. Faz e coloca lá. Por exemplo, aqui, em 1 hora, a pessoa consegue gerar até 10 cortes. O que são 10 cortes para alimentar uma rede social? Você posta 3 vezes por semana e o resto você faz story. Você já está alimentando sua rede social por ali pelo menos 1 mês. Você já tem aí bastante conteúdo para você postar. Se for falar de um assunto só, por exemplo, hoje, nós estamos falando aqui, nesse momento, de tráfego pago. Se as pessoas soubessem como é que funciona uma rede social, tipo o Instagram. O Instagram hoje, quando você publica uma foto, essa foto vai ser mostrada para cerca de 3 a 5% das pessoas que te seguem. E geralmente pessoas que já interagiram no seu conteúdo. Então, você não vai ser mostrado para todo mundo. Você vai ser mostrado para esses 3 a 5%. Se for muito bom com esses 3 a 5%, vai ser mostrado para outras pessoas que já interagiram, mais antigo. Aí você vê, do nada você está scrollando, você vê aquele perfil lá antigão, que você assistiu um negócio dele antes, você vê acontecendo. Isso aí é uma repescagem que faz. Mas você nunca vai atingir a totalidade dos 100%. E hoje, nas redes sociais, como os números são importantes, né? Eu julgo que o número é importante só se for real. Então, como os números são muito importantes, é interessante que você traga pessoas que sejam não só relevantes, que interajam com o seu conteúdo, mas que se interessem por aquilo que você tem a dizer. E hoje, fora de um nicho, não funciona. É o que eu estava falando com o pessoal a respeito de podcast. Dentro de um nicho, vai sem medo. A gente tem um podcast aqui no Inércia, que é um podcast de pagode e samba. Estoura! Por quê? Eles têm o nicho, está diretamente ligado às pessoas que eles fazem, e a galera que vem tem a ver, eles têm um grupo de samba, e tudo isso que acontece ali no meio está atraindo pessoas que já são pessoas deles. Agora, você, por exemplo, está fazendo um podcast de tráfego pago. Poxa, a pessoa que te segue é porque gosta do seu conteúdo ali relacionado a essa área, das dicas que você dá e tudo mais. Quando você faz um tráfego pago dentro disso, para atrair mais pessoas, essas pessoas que vão vir têm a ver com o seu público. Por isso que quando você não tem um nicho, você não sabe em qual nicho que você está encaixado exatamente. Vamos supor, se é uma confeiteira. No meu caso, né, eu tenho uma amiga que é fotógrafa. Ela é fotógrafa de festa infantil. Só.
ela faz algum trabalhinho e tudo, mas é menos de 10% do lucro dela. O restante é só festa infantil. Por quê? É o nicho dela. Adianta ela fazer um tráfego pago super maravilhoso e tudo mais para corporativo? A menos que ela queira mudar de área, não. Não. Faz focado em festa infantil, é a sua maior expertise, foca no seu nicho e vai embora. Quando você tiver bom no seu nicho, aí você diversifica. As pessoas hoje, elas, por exemplo, são confeiteiras de aniversário. Aí ela quer começar, faz tráfego pago para bolo de casamento. Vai vender? Muito menos do que se ela continuasse fazendo para aniversário. É aquelas pequenas coisas que é importante ter um gestor de tráfego pago, que ele vai te falar assim, não, que seu nicho é esse, é para quem você mais vende, faz um criativo assim. Porque você não faz só o trabalho de gestor de tráfego pago. Você ainda, às vezes, dá as dicas para a pessoa, para onde ela tem que ir para a coisa dar certo. Eu sou um estrategista de tráfego pago, né? Sim. É só apertar um botão, não é assim. A galera pensa, muita gente pensa que é assim, tá? Sobe a campanha é isso. É o famoso pensar o negócio. Sim. Eu vou até contar um caso rapidinho aqui, que às vezes eu explico dessa forma. Sim. Então, a tia minha, que ela foi contratar uma cozinheira uma vez, aí a cozinheira... Ela perguntou assim, quanto que custa o seu serviço? Aí a cozinheira falou assim, é compensa ou sem pensa? Aí ela falou assim, mas como assim? Se eu tiver que pensar o que eu vou fazer todo dia, é mais caro. Claro. Se você me der o cardápio da semana, é mais barato. Ou seja, tráfego pago é o pensa. Então, eu penso o negócio junto com o meu cliente, né? Eu tenho que explorar dele o que de fato aquele produto, aquele serviço oferece para aquele público que ele está querendo, que ele está almejando alcançar do outro lado de lá. Sim. Porque na rede social, anúncio em rede social, vou falar dele, por exemplo. A pessoa está ali, ela não está ali para comprar. Ela está ali navegando, quer ver uma besteira ou outra, está rindo, vendo alguma coisa que seja do interesse dela. Para você pescar a atenção do... Para você pescar a atenção dela, então você tem que entregar uma coisa com menos cara de que quer te vender alguma coisa. Então, com certeza. Você tem que ir na ferida da pessoa. Não só na ferida, mas no desejo dela, no que ela está buscando ali. Então, a maneira como você aparece lá... Sim. É muito importante. Então, eu como gestor de tráfego, eu levo a mensagem. Agora, qual mensagem eu estou levando? Exatamente. Como a pessoa você faz um criativo está ruim, não aparecendo lá? Sim. Né? Então, eu pensar, e tem a questão do segmentação, quem é o público, eu tenho que entender para conseguir direcionar isso para as pessoas corretas. Então, contextualizando a questão do por que criar esse podcast, exatamente para isso, porque até um perfil que acabou de ser criado, João, o cara vai lá, ou a mulher, seja ele homem, seja ele mulher, criou, o empresário, a empresária, criou o perfil do zero, foi lá e fez um podcast, ou começa a fazer, ali já está gerando conteúdo para a rede social dele, Sim. para os Dentro canais de comunicação que ele tenha, de uma maneira que dá muito mais credibilidade do que um perfil que tem lá 5 anos, tem um mundo velho de post lá, que você não sabe quem é quem, até mesmo se tem alguém de verdade por trás daquele negócio, isso não é uma coisa duvidosa, né? Sim, com a gente certeza. só vai saber quando a gente tem mais confiança e ver alguém do outro lado. Então, essa é a ideia do podcast para discutir, para conversar e explorar melhor. Eu conheci essas informações. Conheci um perfil, perdão de cortar, conheci um perfil recentemente. Não, eu já vejo um conteúdo dela tem um tempo. Ela faz banho e tosa. Ela é contratada, ela é como se fosse funcionária de uma empresa que faz. Se não me engano, chama BS Bichos, o lugar. A Esther. Ela simplesmente cria conteúdo mostrando ela lavando os cachorros. Que legal. Tem milhões de seguidores. Por quê? Ela trouxe um conteúdo leve, padronizado, você já pode saber que é do jeito que é. Para entender como é que funcionam as redes sociais hoje, você tem que ir muito para o lado da psicologia. Pra você entender o centro de recompensa, você entender como é que funciona a satisfação, né? A rolagem infinita, né? A maldição do século XXI, que é a rolagem infinita. Né? Você pode reparar,
todos os aplicativos migraram para rolagem infinita. O YouTube está em rolagem infinita, que era vamos dizer assim, o último que a gente esperava que não fosse adotar isso. Por quê? É a teoria do caça-níquel. Cada vez que você rola e aparece um vídeo embaixo, você já tem aquela sensação de satisfação. Quando é um vídeo bom, a sua mente explode de endorfinas e de tudo aquilo que, tipo assim, nossa, esse vídeo é bom demais. E aí você vai. Só que qual que é a estratégia que é utilizada muito hoje, principalmente TikTok, Kawaii, YouTube Shorts e no próprio Instagram? Você coloca lá um conteúdo pela metade. Por exemplo, um corte desse podcast aqui, ele pode acabar agora. E a partir dali, você não tem a continuação. E para você ter esse senso de finalização, por exemplo, vamos supor, pega uma música qualquer, né? Se eu fizesse só... e não finalizar, a mente das pessoas, ela vai ficar buscando essa finalização, e essa finalização, ela só vem com o clique dela, vai exigir uma ação dela para que ela consiga essa finalização. E as redes sociais de scroll infinito, né, de rolagem infinita, elas vão te trazer cada vez mais isso. É um vício, e as pessoas hoje elas já estão viciadas e não percebem. E a gente, para entrar nisso, é onde as pessoas estão. O mercado, ele vai aonde as pessoas estão. Então, para ir até lá, você tem que criar um vídeo que faça justamente... É o meu trabalho, né? De fazer um criativo inteligente, um criativo bem feito, para que ele entre nesse ponto. E o seu trabalho é justamente pegar aquele criativo e entregar para as pessoas certas. Exatamente. E quer ver melhor ainda? É se a pessoa tiver o próprio podcast. Sim. Se você é empresário, empreendedor, tiver o seu próprio podcast, você vai conseguir criar um canal muito... Estou precisando de uma palavra que seja bem... É um canal bem quente. Se eu começar a falar sobre isso, complica. Eu queria que você falasse, sim, então, porque, assim... o que acontece? Um empresário, desculpa, mas um empresário que ele cria o próprio podcast para falar sobre as várias vertentes do negócio dele, ele está criando uma ponte, assim, bem próxima do público dele. O podcast, né, para mim, é a forma mais barata de se gerar conteúdo grande, conteúdo longo, muito conteúdo. Por quê? Imagina o seguinte, você investe em 1 hora do seu dia. 1 hora. Hoje, em 1 hora, a gente não faz quase nada. Mas 1 hora de podcast, vamos supor que você leve, pior das hipóteses, 1 hora para chegar no lugar, grava por 1 hora e 1 hora para ir embora do lugar. Beleza. Naquela hora ali, você não fez só um podcast. Você criou 1 hora de conteúdo longo, onde você vai poder colocar na plataforma tradicional de conteúdo longo, que seja o Vimeo, mas YouTube. Você cria diversos conteúdos curtos, onde você vai estar podendo alimentar cortes, reels, stories e tudo mais com aquilo que você disse ali. Você faz network, você se torna um melhor orador, você se torna uma pessoa mais eloquente naquilo que você quer dizer, a sua forma de processamento de mente. Eu falo com as pessoas que o podcast mudou a minha vida no quesito de que, quando eu vou falar de determinado assunto, por mais que eu não domine esse assunto, eu consigo ser, vamos dizer assim, compreendido pelo lado de lá da mesa e pelas pessoas que assistem de uma maneira muito melhor do que uma pessoa que às vezes domina um assunto, mas não sabe falar. Aquele curso de oratória que a gente fazia antes, né? Que eu fiz antes e não resolveu nada para mim. Eu passei a poder conversar e eu brinco, né? Tem uma bio minha que coloca lá, conversador profissional. Por quê? Porque a fala, né, uma das coisas que a gente vem desenvolvendo como humanidade nos 200 mil anos, ela hoje, ela está sendo aprimorada em primazia, e quem tem o dom da palavra hoje, não só é bem sucedido, mas vende, é uma pessoa que atrai a atenção das pessoas, é uma pessoa que consegue se expressar de uma maneira mais fluida, e essa fluidez faz com que você seja mais gostável. A primeira impressão é a que fica até você abrir a boca. Porque a partir do momento que você abre a boca e você consegue colocar o seu pensamento em palavras de maneira coesa, esquece.
A partir dali, você captura, né, a atenção dessas pessoas e leva elas para o caminho que você quer conduzir para que você consiga realmente passar a sua mensagem. Hoje, o attention span do ser humano é igual de um peixinho dourado, 3 segundos. Se você não conseguiu convencer uma pessoa para ficar naquilo que você está querendo dizer em 3 segundos, você não é bom. Você não rende, você não prospera na internet. Para se tornar um bom comunicador, o podcast o investimento é praticamente de graça. E você fazendo o seu podcast, o network, que antes você tinha que ir em feira, em convenção, não... Eu tive a oportunidade de entrevistar presidente de órgãos reguladores dos maiores. Eu entrevistei o presidente do CREA Minas. Eu entrevistei pessoas que estão em áreas que nem sonham em estar. Eu pude conversar com eles tete a tete por horas e ter deles aquilo que eles queriam me dizer sobre. E saiba, estar de frente com uma pessoa e atrás de um microfone, cada um conversando para pessoas assistirem, cria na outra pessoa que está ali do outro lado uma parada assim, tipo, é um papo sincero e é um papo que gera muita coisa. Principalmente o que eu tive de amizades que foram geradas aqui dentro foram, assim, inúmeras. São quase 150 episódios de podcasts que eu já ou fiz no Inércia ou já participei, e de todos esses podcasts que aconteceram, todos eles me construíram pelo menos um pouquinho a mais, me melhoraram um pouco a mais. E imagina, o podcast me deu um negócio, me deu a capacidade de fala, me deu um network absurdo. Quando eu fui convidar a Caiete para entrevistá-la aqui, a musa do rádio, a pessoa que é uma das comunicadoras mais absurdas que eu conheço, no papo com ela aqui, eu tive não só uma aula, eu tive uma universidade inteira de comunicação, de postura, de posicionamento, de tudo, e foi entregue para mim, entre aspas, de graça, assim, ó, de mão beijada, algo que eu não sei que curso que eu teria que fazer para ter. Então, o podcast é uma das ferramentas mais impressionantes que a gente tem. Hoje em dia, o pessoal fala, né? Balança uma árvore e cai 8 podcasts. Com certeza. Mas pode ter certeza. Eu vou dar o segredo aqui para vocês nesse instante. Quem ficou aqui até agora, parabéns. 1, se você tiver um nicho, funciona. 2, se você tiver um podcast, você vai se tornar muito maior na sua área do que você já é. Pode ter certeza disso. 3, pode convidar até seus concorrentes. Sabe por quê? Porque um papo entre vocês dois, se as duas pessoas estiverem dispostas, vai ser um papo construtivo. E vai ser algo que vai agregar não só para vocês dois como empreendedores, mas também para a marca de vocês dois. As pessoas hoje, elas têm a cultura de ir para o lado negativo das coisas, né? Fazer treta, procurar aquilo que não presta. Mas eu tenho certeza que pessoas que estão interessadas em ter um conteúdo relevante, de qualidade, voltado ao tráfego pago, o MrCast é a melhor opção, e você vai ver sentando nessa mesa aqui pessoas não só com histórias incríveis, mas pessoas também que têm o que dizer, pessoas que sabem do que estão falando e pessoas que já estão nessa tecnologia do podcast do século XXI porque tiveram a feliz opção de escolher um gestor de tráfego que está interessado nessa área e é pioneiro. O MrCast, se eu não me engano, é o primeiro podcast de tráfego pago do mundo, né? Então, pensa nisso, e você como empreendedor, se tiver a oportunidade, faça um episódio. Se não te melhorar, eu te devolvo seu dinheiro. Como eu te falei, John, o tráfego pago, ele é uma ferramenta de geração de negócio. Com certeza. Você tira um negócio que está morto e transforma ele em alguma coisa. Agora, não adianta nada eu fazer o tráfego pago e a pessoa não ter... não é saber vender, né? Assim, eu penso assim, vender não é convencer ninguém de nada. Não. Não é forçar ninguém a nada. É notar o que a pessoa precisa e resolver o problema dela. Na minha visão. Exatamente. Mas, para não ser... Eu sei que talvez eu possa ser um pouco repetitivo nessa parte, mas as pessoas querem saber com quem elas estão fazendo negócio. Com certeza. Então, o tráfego pago, você não oferece nada para ninguém. Você não está ligando para ninguém. Na verdade, as pessoas estão vindo até você. Procurando aquilo que você simplesmente já está fazendo ali. O criativo é uma parada muito interessante que você está falando. Porque o criativo
existe o tripé para fazer um criativo funcionar, né? Ele tem que ser objetivo, ele tem que sanar uma dor, tem que mostrar para a pessoa, ou revelar para ela a dor dela, ou já sanar ela ali, e tem que ter um pitch de venda. Se ele tiver esses 3 pontos, o criativo funciona. Aquele criativo meu que eu fiz pro Inércia, que foi o que mais deu certo, que foi, se você... a gente foi até imitado, né? Foi muito engraçado as pessoas imitando a gente, como a gente estava fazendo nosso criativo. Isso para mim foi um lisonjeio muito grande, que se indica que as pessoas estão te imitando, quer dizer que você está fazendo alguma coisa certa. Então, a galera imitou nosso roteiro, pra você ter ideia. Só que não tiveram a eloquência de falar, né? Modéstia à parte, e não tiveram a técnica de câmera que a gente tem, né? A técnica de filmagem que a gente tem. Porque, infelizmente, o tráfego pago, ele vai te levar até pessoas que estejam interessadas. Só que a competência não só de conversar com essas pessoas e fazer com que elas cliquem é 100% sua. A responsabilidade de um bom criativo pode até ser minha. Você pode vir aqui no Inércia, eu te entrego um bom criativo. Mas o que você vai fazer a partir dele é contigo. O Gui faz chegar no seu cliente. Só que aí, no seu potencial cliente, para transformar ele em cliente, a responsabilidade é sua. Eu caí na besteira, né? De falar, não, eu vou atender todos vocês. Aí esse cara que pôs 80 pessoas por dia para me chamar, para falar direto comigo. E eu fui respondendo. Só que aí eu respondo, muitas vezes a pessoa não pode responder, a conversa dela passa, porque todo dia chega muita gente. O que a gente está fazendo? Pegando todo mundo que já foi atendido e vindo trazer, até a gente conseguir atender todo mundo, explicar para todo mundo. Eu tive que estender a promoção que eu estava fazendo. O pessoal estava assim, olha que maravilhoso. O nosso criativo era, gente, é simples, vem aqui, faz no horário econômico, podcast a R$150 o episódio. Beleza? Beleza. Simples, direto, categórico, sem papas na língua, sem meias palavras. O nosso concorrente não conseguia fazer o mesmo. Então, o que ele fazia? Não, vem aqui que eu vou te dar 50% de desconto. 50% de R$2.000 ainda é R$1.000. Não, você... E direcionou, né? Ele foi para a parte de direção que a gente já tinha testado e não tinha dado certo. Não, você do marketing, você pastores e não sei quem, você influencer. E foi. Autos criativos sendo colocado lá. E sendo muito sincero, esse cara aqui, ele economiza muito dinheiro da gente, inclusive. Por quê? Porque ele testa os criativos previamente, para que você não tenha que investir um caminhão de dinheiro para fazer um teste. Então, ele testa com valores baixos o seu criativo para ver se ele vai se comportar bem. Fala, não, nesse aqui pode pôr. Você põe e você tem resultado. Não é como falam assim, não, eu preciso de R$5.000 por semana para poder rodar um tráfego que vai ter gente. Não, se você souber para quem entrega e souber entregar do jeito certo, funciona. Né? Que foi o caso. Eu coloquei as pessoas que estavam vindo, o único vacilo que a gente deu foi não especificar que era para ter o seu próprio podcast. Estava saindo a R$150 a promoção no horário econômico e ainda está finalmente essa promoção. Então, se você tiver oportunidade aí, aproveite, porque é a forma, além de ser a mais barata, o estúdio, a qualidade vocês estão vendo agora, né? Que a qualidade é essa. E é muito interessante ver que as pessoas achavam que iam ser entrevistadas num podcast por R$150. E eu te falo, para vir no podcast do Mr. Tráfego, você tem 2 opções. Ou você é o cliente dele, ou você vai gastar uma grana. Por quê? Porque para estar sentado aqui, para poder ter acesso a um público que está interessado naquilo que você tem a dizer como tá, vai ter que pagar um dinheirinho. Então, Mr. Tráfego, eu assino embaixo porque funcionou para mim, tá? Funcionou tanto que a gente se tornou parceiro de negócio e a gente tem parceria aí, tanto na questão de gravação de criativos. Se você gosta dos nossos criativos, se você acha a nossa qualidade da hora, vem que só procurar o homem ali que ele resolve todos os seus problemas e a gente está aqui para ser útil. Ô, João, a pessoa pode colocar uma verba alta por dia dentro de um anúncio se o anúncio não for verdadeiro. Sim. Então, a essência maior que eu vejo no podcast, eu estou falando muito aqui da atenção do podcast,
não estou aqui vendendo podcast, não tô aqui eu tô falando para vocês, porque o meu podcast é voltado para empresário, para empreendedor. Então, esse assunto é para vocês. Algo que testou e que funciona, né? Tanto que você decidiu fazer o seu. Podcast é uma forma de você ser autêntico. E se você não for autêntico, a câmera vai pegar, meu amigo. Obviamente. Não adianta você gravar um podcast, achar que vai gravar um podcast e vai chegar aqui com a conversinha fiada, ou até mesmo se você decorar, fazer um decoreba, uma peça, talvez você pode ser muito bom num teatro, por exemplo. Mas nós, seres humanos, a gente consegue captar. Sim. E a imagem, a linguagem não verbal, ela fala mais do que a verbal. Por isso que o podcast com vídeo revolucionou tanto, né? É isso. Então, o seu cliente, o seu provável cliente, quando ele te vê, ele vai falar assim, eu gostei desse cara. Ah, não gostei desse cara. Sim. Então, mas as pessoas querem ver verdade. Com certeza. Então, a rede social, ela tá cansada. Eu, por exemplo, eu acredito que a grande maioria tá cansada de coisa artificial. Então, aqui, meu amigo, é hora da verdade. Não é que você tá aqui, você botou o microfone na sua frente. O que você é, vai aparecer. Vai aparecer. O que você é, vai aparecer. Com certeza. Então, isso é um ponto muito positivo para você que entende o seu produto, só você entende de sua empresa. E detalhe, John, tem alguns nichos que não dá para anunciar algumas coisas. Sim. Muita coisa dá bloqueio. Sim. E até mesmo um cliente meu que eu estou tentando, Estou tentando trazer aqui para falar de uma polêmica, que não foi do momento. Então, vamos supor, dependendo do seu segmento, tem uma polêmica, deu um boom aí em alguma coisa, Sim. você vem pro podcast e já aproveita aquilo ali. Sim. Você vai poder destrinchar melhor aquele assunto. E a polêmica dentro da verdade, ela é 100% válida, né? Exatamente. Então, já tem uma polêmica rolando aí no mundo da estética, né? Que eu estou querendo trazer uma cliente, ou algum deles, que eu tenho muito cliente na área de estética, né? Sim. Então, eu estou querendo trazer algum deles aí para falar desse assunto que está muito quente agora no momento e, dependendo dos segmentos, pode acontecer com você. Sim. E é uma grande oportunidade, né, John? Para mim, assim, trazer a ideia do Mr. Cash era genial, porque você é muito doido, inclusive, para fazer isso. Que é trazer as pessoas para falar se o seu trabalho funciona ou não. Né? Uhum. E o que acontece? Esse cara que é tão bom que eu pago ele e ele ainda me usa para fazer conteúdo, olha só. Né? A parada interessante é dar visibilidade para os clientes que muitas vezes não teriam acesso a isso que você pode proporcionar. E não só, mas fazer um conteúdo com eles que vai ser relevante para eles. Então, ser cliente do cara, o diferencial maior é o quê? Você ter acesso a coisas que você, por si mesmo, você não teria. Que contratar um gestor de tráfego e pôr dentro da sua empresa é uma coisa, mas se o gestor de tráfego te levar para fora da sua empresa para fazer algo pela sua empresa que você não faria sozinha, que é a parada. Outra coisa, eu queria perguntar a você uma situação que eu tive dentro do meu projeto aqui da entrevista com você. Sim. Você morou fora do Brasil um tempo, né? Sim. Você foi para os Estados Unidos? Eu morava a nordeste dos Estados Unidos, numa cidade chamada Malden. Ela é do ladinho ali de Boston. Eu vou direto no ponto que você me falou, né? Eu não cheguei a pegar os detalhes, não, mas me conta a história do urso, cara. Como é que foi esse negócio? O urso quase te pegou? Como é que foi isso? Mano, o que acontece? Enquanto eu tava lá, eu fui ao norte, né? Eu subi de Massachusetts, foi até quase New Hampshire. E tava na época do inverno. Inverno neva e é menos 20 para baixo, né? Os ursos estão fazendo ali a finalização antes de hibernar. E existem duas espécies de ursos naquela região que são muito relevantes, que é o urso pardo e o urso negro. O urso pardo mede 3 metros de altura, pesa 350, 400 quilos e um abraço já era, só que ele é pacífico. O urso negro é que é a parada. O urso negro, se ele tá com filhote, já era. Ele vai te atacar onde você estiver. E o urso é uma praga, porque se você deixar uma barrinha de chocolate dentro de um carro, o que ele vai fazer? Ele vai arrancar a porta do seu carro para pegar a barra de chocolate. Só que esse urso pardo, o urso negro,
ele é um urso que ataca seres humanos, dependendo da situação, se ele tiver com filhotes e tudo mais. E eu estava fazendo uma entrega lá no norte, cheguei na casa da cliente, entreguei na porta, ela fechou a porta, eu virei para o carro e eu estava cerca de uns 20 metros do meu carro. Só que a uns 40, 50 metros assim, eu vi um trenhão preto, tipo um cachorro, que ele é menorzinho, só que ele é uma bolotona preta assim. Quando eu vi, na situação de fight or flight, né, de correr ou lutar, eu corri, né? Aquele negócio, numa situação de vida ou morte, ou eu mato ou eu morro, ou corro pro mato ou corro pro morro. E aí, corri em direção ao carro. Quando ele me viu correndo, despertou o instinto dele. E ele veio correndo na minha direção. Só que eu tava vindo de um lado do carro e ele tava vindo do outro. Eu corri. E assim, ele vindo, e ele corre muito mais do que eu, né? O bicho faz 50 km por hora, eu 2. Aí cheguei no carro e o problema lá, tudo congela, né? Quando você aperta o botão, você torce para funcionar. Porque dispositivo eletrônico, bateria... Você pode reparar, bateria de íon de lítio, se você colocar um celular num congelador, uma vez ele pode funcionar, mas depois, se a bateria congelar, já era. Não funciona mais para jogar fora. E bateria de carro, mesma coisa. As baterias congelam. Bateria do controle da chave para de funcionar. Eu correndo e apertando o botão. Para o carro destrancar. O carro destrancou, eu entrei no carro e preguei a mão na buzina e já fui ligando o carro. Eu só senti o carro balançando assim, tum. Porque ele bateu as patas no carro e saiu pela frente do carro assim e entrou no meio dos pinheiros. Nossa. E ali, essa foi uma. Só que acontece, e como tá muito frio, tava todo mundo dentro de casa. O negócio é, ninguém viu. Então, se eu tivesse morrido, já era. Só iam ficar sabendo, brasileiro morre comido por urso no Nordeste dos Estados Unidos. Só ia vir a manchete. E o problema não foi nem o urso. O problema lá é o frio. O frio é uma parada muito doida. A gente aqui, né, bate 14 graus, a gente, friozinho. Mas quando teve época lá no inverno que bateu menos 40 de sensação térmica. Então, eu tenho um problema, eu não uso luvas. Se eu não usei luva a menos 40, eu não uso luva nunca mais. E o pessoal fala que a ponta dos dedos congela, né, tudo mais. A minha não congelou não, que eu mantinha sempre do bolso, eu só usava. Aí, trabalhando direto, eu tava fazendo entrega, então eu fazia entrega o dia inteiro. Chegava à noite, a minha bateria foi pro saco. Normal. Comprei a bateria, ia ter que tirar a bateria para entregar o casco, né, para entregar a bateria velha e pôr a nova no lugar. 2h da manhã, cheguei do trabalho e falei, não, vou trocar a bateria de uma vez. Fui lá dentro de casa, peguei as ferramentas, voltei pro carro, que fica parado na rua, e fui trocar. Levantei o capô do carro, tô trocando. Aí, a mão direita parou de funcionar. Quando eu falo a mão parou de funcionar, ela não fechava mais. Que era 2h30 da manhã, estava menos 40 de sensação térmica, e essa mão parou de funcionar. Eu peguei ela, pus ela no bolso do jeito que ela estava e terminei de trocar com a mão esquerda a bateria. O tubo de ar que passava sobre a bateria, num Fusion híbrido, você pode reparar lá na foto do motor que tem um tubo de ar que passa em cima da bateria. Eu tirei aquele tubo, ele encolheu, o motor estava quente, só que eu levei ele 1h para trocar essa bateria, né? Principalmente com uma mão só. O tubo congelou encolhido. Então ele não abria mais. Eu falei, não, amanhã eu coloco esse trem no lugar. Peguei, coloquei lá, fechei o capô do carro, levando o tubo debaixo do braço, e tinha que andar, 30 metros para chegar em casa. Atravessar a rua e seguir meio quarteirão, chegava. Mano, eu comecei a ter... Tava tudo branco, 3h da manhã, não tinha uma alma na rua, não passava um carro. E eu andando com... A bateria reserva tinha ficado lá, a bateria velha tinha ficado no carro, a bateria nova estava no lugar, já estava funcionando, e eu estava com o negócio debaixo do braço. E eu fui pensando assim, eu comecei a alucinar de frio. E pensei assim, nossa, olha só, tudo branquinho. Não, deve estar igual um lençol. Mal gostoso de deitar. Acho que eu vou deitar aqui. Vou só cochilar rapidinho, aí eu já vou para casa e fica tudo certo. Quando eu me dei por mim, no meio desse pensamento, eu já saí pulando, que nem um doido. Balançando os braços para esquentar e tudo. Fui pulando até em casa.
quando eu entrei na porta de casa, eu não tenho mais memória nenhuma. E é nessas horas que acontecem os acidentes, que as pessoas ligam o fogão de resistência, né? Que é aquele fogão que não usa gás, ele é elétrico. Então tem só resistência lá e põe a mão em cima, quando a mão fica dormente, você põe a mão em cima e aí que você queima a palma da mão, sai a pele toda. Ou você liga a água quente da torneira, que sai literalmente fervendo, e põe a mão embaixo e queima a mão com a água toda. Graças a Deus eu não fiz isso. Eu pus a água para esquentar. Eu não lembro dessa parte, né? Mas eu vi lá depois a jarra em cima do negócio. Eu acredito que eu tenha posto. Esqueci de ligar. A minha cama estava lá quentinha me esperando. Eu deitei no meio da sala com a roupa que eu tava. Só deixei a bota de neve lá fora, que era padrão. E dormi no meio da sala. 3 horas da manhã. 6 horas da manhã me acorda. Aqui, vai dormir na cama. E eu, perdidão, sem saber o que ia acontecer. Mas a mola do trem, né, o coletor de ar, do filtro de ar do carro, estava em cima do aquecedor, ficou de belezinha, eu pus no outro dia e fui embora. Manchete, brasileiro morre congelado ao tentar dormir em banco de neve, né? Então, lá o ambiente pode te matar. Não é só um urso que pode te pegar. Então, essas são 2 das muitas histórias que eu tive lá, que foi assim, carro, peão da casa própria, já viu? Sabe o peão da casa própria do Silvio Santos? Que você faz assim e gira. Imagina um carro daquele jeito. Você está andando reto, do nada, você passa por uma parte de black ice e o carro começa a girar. Gira, gira, gira. Na 8ª girada, que você está tonto já, ele para virado para a contramão. Isso é o dia a dia lá. E as pessoas, como sociedade, elas se comportam de uma maneira muito interessante, que as pessoas só perguntam se você está bem, tudo, te dão uma oportunidade para você virar seu carro para o lado normal e segue a vida. Não rolou acidente, está tudo certo. Cara, dentro do que você falou aí, você falou uma coisa que eu vou levar para um outro lado. Sim. O ambiente pode te matar. Trazendo para o lado empresarial, quem anuncia online e começou a anunciar há algum tempo e é porque achou que ia ser de um dia para o outro. Que estava esperando milagre, né? Mas aquele cara que permaneceu, ele vai superar você. Porque você desistiu no meio do caminho, ele continuou, ele tem êxito, né? Às vezes ele está gastando menos que você, ele não tem tanta verba e tudo mais, vai crescendo com o tempo. Eu combinei com o Gui que, de acordo com que fosse entrando clientes pelo tráfego pago, eu investi mais em tráfego. E a gente está aí para um tempo bom de parceria e eu creio que eu vou continuar ad eterno com ele, porque aí ele faz o tráfego, vem a pessoa começa e isso ali entra uma porcentagem em conversão para o tráfego de novo. Logo você vai crescendo. Aquela pessoa que estava investindo R$5, chegou um cliente nela, ela passa a investir 10, chegou 2, ela passa a investir 20, chegou 3, ela passa a investir 40, e quando vai ver, ela está investindo 4 mil por semana de tráfego pago, voando, e você que parou no primeiro mês, achando que ia investir R$10 mil por semana, que ia dar certo, ficou a ver navios. Né? Essa frase eu vou levar ela para o dia de hoje, até o ambiente pode te matar, ela pode matar seu sonho, com certeza. Ele pode matar a sua criatividade. Sim. Né? Então, o ambiente ele pode te matar ou pode te levantar, né, John? Com certeza. Isso então, aí, com certeza. Você estar no meio de pessoas legais, num ambiente bacana, isso não vai te matar, isso muito pelo contrário, isso vai te elevar sua estima, seu aprendizado, que você, igual o John falou aí, mas eu só tô pensando em podcast, né? Tudo que você tá falando, toda hora de podcast, mas até melhora a comunicação, né, John? E falando em comunicação, cara, quer ver? Vamos fazer uns cortes aqui depois desse podcast. Sim. Eu vou fazer com você muito o que eu quero realmente, o que eu vou fazer com os clientes. Sim. Com essas vindas nos podcasts. Então, por exemplo, o John, ele faz uma série de coisas, né? Ele é até essa mesa fui eu que fiz. Então, eu sou multifuncional. Multifuncional. Eu sou o bombril humano. Então, por exemplo, ele é um excelente fotógrafo de paisagem. Você falou uma nomenclatura, outro, como é que é? Fotografia landscape. Isso. É um tipo de fotografia que as pessoas não estão acostumadas, que eu fotografo paisagens,
Aí eu faço exposições e vendo quadros. Então, por exemplo, eu tô pensando em montar um livro. Para quem não tem grana para comprar um quadro meu ou qualquer coisa assim, eu monto um livro com várias fotos minhas de paisagem, contando a história da foto e tudo mais, e coloco lá e vou disponibilizar para compra também no meu site, joãomedeiros.com.br, e para as pessoas poderem comprar esse livro. E essa fotografia landscape, ela é inspirada justamente da galera de fora, que eles fazem isso há muito tempo. Existem diversos fotógrafos muito bons no Brasil que fazem isso, só que isso é algo de muita primazia, né? São pessoas que já começaram muito bem, já tiveram oportunidades muito boas, tiveram um QI muito bom. Então, começar com um fotógrafo de paisagem, que é o que eu tenho feito nos últimos 4 para 5 anos, assim, revolucionou. Mas me fala aqui, qual que é o seu objetivo comercial com esse tipo de fotografia? Ela é mais... É uma Você hoje fotografia atua... artística. Pois é, mas esse tipo de fotografia que você faz hoje, Uhum. ele é mais para você mesmo, curtir essas imagens locais? Ou você também, além disso, você quer comercializar Não, eu essas comercializo, capturas? mas eu quero que as pessoas tenham acesso aos lugares que eu vou. Aqui na produtora era eu, Izzy, Felipe e Igor. Aí eu chamei os meninos pra gente ir numa viagem lá pra Lapinha da Serra, um lugar que eu vou sempre, que é o meu quadro que tá ali exposto ali do lado, que é um dos lugares que eu mais gosto no mundo. O lugar é lindíssimo, é muito bonito no geral, e eu queria mostrar isso para as pessoas. Uhum. A visão de um fotógrafo landscape, por exemplo, a minha exposição que eu fiz lá no Parque Ecológico, fiz uma exposição lá, foi muito legal. Ela ficou de novembro a fevereiro, né? E foi assim, foram mais de 2.000 pessoas. Foi muito, muito, muito legal essa exposição. E o nome dela era Um Olhar do Cerrado, que era mostrar que as pessoas, quando pensam em cerrado, pensam mato rasteiro, tudo seco, tudo amarelo, feio. E eu queria mostrar que existia beleza no cerrado, como existe, né? E assim como todas as coisas, na minha opinião, a beleza existe em todos os lugares, basta você saber para onde deve olhar. Então eu quis justamente levar os olhos das pessoas para isso e conscientizar elas que um dos biomas que a gente tem aqui na nossa região, que é o cerrado, é tão bonito assim como a caatinga e muitos outros que a gente tem, são bem bonitos, são bem, assim, podem ser apreciados e ensinar as pessoas a ter um olhar diferente sobre a parada. Uhum. Esse é o propósito da fotografia landscape. No caso, utilizando paisagens. Tem gente que gosta de expressar sentimentos. O Felipe, ele é meio filósofo e ele falou que a arte... Como é que é, Pipom? A arte é a melhor forma de colocar sentimento no mundo real, independente de como você faça. Estou falando certo? É mais ou menos isso. A arte é colocar sentimento no mundo real. Então, o sentimento que eu quero colocar é justamente o sentimento que você tem quando você vê uma situação bela. Tipo, uma criancinha andando na rua, tipo um cachorrinho. Só que eu quero mostrar isso através de paisagens, através de fotografia de animais, de pássaros e de tudo mais. Ou, como eu também faço astrofotografia, né? Então, mostrar que existem coisas maiores que a gente, tem coisas que são mais absolutas que a gente, mas como negócio é basicamente vendendo essas peças de arte, né, com certificado de autenticidade, com NFT e tudo mais, para que as pessoas possam ter aquilo ali como é uma peça de arte, literalmente. E como é que faz para ter acesso a esse material seu? Geralmente é através das exposições, só que tem muita coisa lá, inclusive contatos, várias fotos lá de exemplo e tudo mais em joãomedeiros.com.br. Você consegue acessar lá meu site e através do site você tem acesso às minhas peças de arte, acesso a tudo e o contato lá, porque as obras são personalizáveis. Então, por exemplo, ali tem um quadro de 1,20 m por 2 metros, né? Por 1,80 m, eu acho. Mas a gente pode fazer do tamanho que você precisar. Se você precisar de um quadro de 2 metros por 3 metros, a gente faz. E, assim, fica bem bonito. Ou você que precisar de um quadro pequenininho, né? Um 60 por 40, a gente também faz e te entrega. É um privilégio para mim ter, eu fico muito feliz de poder ter quadros meus em casas de amigos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, fora do país,
E até é capaz de sair um quadro meu numa novela da Globo aí daqui uns dias. É mesmo? Mas vamos tenho fé. Eles têm muitos disponíveis para eles. Se sair o meu, eu vou ficar realmente muito privilegiado. Eu já tô guardando dinheiro, juntando dinheiro para comprar aquele da Lua. Ah, sim. Deixa comigo. Esse cara me mostrou uma foto da Lua que eu tô impressionado com a foto, sério mesmo. Como não viu antes, né? Não é uma foto que você vê assim, é muito interessante, cara. Eu fiquei Sim. apaixonado, já tô já vendo onde ela vai ficar já. Sim. Não, e assim, a arte, no geral, né? Eu creio que se cercar de arte como você puder, seja através de música, seja através de pintura, seja no cinema, ou seja até em quadros, você enriquece a parte de dentro. Porque muitas vezes as pessoas pagam o quanto for por uma peça de arte, por aquilo que ela representa ou por ostentação. Eu julgo que as pessoas que compram a minha arte, por exemplo, elas querem levar aquele sentimento que elas sentiram quando viram numa exposição, por exemplo, para dentro da casa delas, para que elas possam se sentir mais assim quando estiverem em casa. Cara, eu amei aquela foto da Lua. E é o sentimento amei que te aquela traz. foto. Eu amei. É uma coisa que as pessoas veem todos os dias e não prestam atenção. Talvez se você deixá-la um pouco mais aprazível, as pessoas passem a olhar melhor, né? É muito nítido aquela foto. Eu Sim. nunca fui lá, não, né? Nem Mas eu tenho uma lente desse tamanho que me traz bem para perto. A foto é muito massa, é muito massa. Sim. Eu já... eu tô juntando dinheiro, né? Porque o trabalho profissional tem seu valor, né? Então, tudo na vida tem um valor. Mas para um amigo você dá o desconto do gosto. Que, por exemplo, eu tenho um amigo que mora no Rio, o Bernardo, ele foi na minha exposição, ele se apaixonou por um quadro. Aí a exposição estava no final, eu já tinha vendido peças daquela mesma foto, e aquela peça ela ia ficar guardada. Eu falei com ele, não se preocupe, essa peça é sua. Assim que acabar a exposição, eu mando para você. Acabei que não pude mandar, ele veio do Rio e buscou. Então, ela fica em cima da cama dele, lá no quarto dele, lá no Rio. Não, esse eu vou colocar no meu escritório. Sim. É inspirador, né? Já tem um lugar, já. Trazer definição para as coisas é inspirador. Eu tô apaixonado com o quadro. Com aquela imagem. O quadro metal, né? Que eu já visualizei ele. Já. Claro, vai ficar muito bom. Mas você percebe que essa conversa nossa aqui, em cima da questão do seu trabalho de fotógrafo, já deu para fazer vários cortes, caso ele queira anunciar o serviço dele? Sim. 2 a 3. Não é muito melhor você fazer um corte assim e anunciar para a pessoa certa esse tipo de fala? Sim. Do que sei lá, né? Então... as possibilidades dentro de um podcast, elas são infinitas. São. Na minha visão, elas são infinitas. Porque você pode... O corte, ele pode te levantar, ele pode levantar a sua empresa, ele pode trazer credibilidade para aquilo que você diz, ele pode trazer credibilidade para o seu programa e assim... Não acha que de um dia para o outro você vai convidar o Elon Musk para vir no seu podcast e ele vai simplesmente vir. Não. Você tem que trazer credibilidade para o programa vai ganhando credibilidade no meio, aí você pode dar uns pulinhos. Então, poxa, eu tô vendo essa pessoa na televisão, ela deve ser mó legal. Entra no Instagram dela e fala, opa, tudo bom? Aqui o meu projeto. Tá a fim de fazer parte? E a pessoa vem. E é a coisa mais doida. Né? Eu falei da Caete porque foi um exemplo muito legal que, quando eu convidei ela para vir no Inércia, ela já sabia quem a gente era. E ela aceitou de bom grado. Ela falou que não iria mais a podcasts e abriu exceção para o meu, porque ela sabia qual que é o estilo, né, do podcast que a gente escolhia fazer. O meu podcast é de biografias. Então, eu trago as pessoas para junto comigo a gente contar a história dela. Legal. E funciona. E outra coisa, eu quero, nesse momento, vou te fazer uma outra pergunta. Eu já estou pensando que você também é meu cliente, né? Claro. E a gente está na iminência aí de fazer um outro criativo para a campanha. Sim. Né? Porque chega uma hora que o criativo você tem que mudar. Por melhor que seja, ele vai ficando cansado, as pessoas já viram demais. O próprio sistema do Meta avisa lá, anúncio fadigado. Sim. Coloca lá, fadigado. O que acontece? Vamos fazer. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, vou fazer uma pergunta para ele aqui agora.
John, o que que você... Para quem quer montar um podcast hoje, aquela pessoa que já está na iminência de montar um podcast, né? E é bombardeado aí na rede social por vários anunciantes de podcast dentro de Belo Horizonte, Sim. né? Não estou desmerecendo ninguém, mas vou voltar à pergunta, talvez a gente consiga fazer um corte já direto. Então, para quem quer criar um podcast hoje em dia, que é bombardeado por vários anúncios em Belo Horizonte, de oferta de produto, de poder serviço, por que contratar o Inécio? O que, que você tem para entregar para essas pessoas? Olha, eu já vou começar metendo o pé na porta. Não existe nenhum dono de estúdio de podcast em Belo Horizonte que tem mais de 150 episódios na conta dele. Né? Eu fui entrevistado e entrevistador em mais de 150 episódios, tenho mais de 500 horas de experiência em podcast, eu entendo do que eu vendo. Eu sei do que eu falo e eu não estou aqui simplesmente para te alugar um estúdio. Né? Eu estou aqui para te ajudar a fazer seu projeto funcionar. Então, eu quero te dar uma série de dicas, eu quero te falar, você às vezes não sabe como é que funciona um contrato de patrocínio, às vezes você não sabe como é que funciona para você abordar um possível patrocinador, você não sabe como é que convida aquele cliente. Eu tenho uma cartela de pessoas que já vieram no Inércia, que são amigos nossos e que vão nos podcasts que eu indico, que vão estar à sua disposição para que você possa estar fazendo esse convite a essa pessoa e para que ela venha com o meu intermédio, né? Eu gosto de dar algumas orientações, tanto que no final desse episódio aqui eu vou te dar N feedbacks, porque quem entende daquilo que vende, não vende enganado. Eu gosto de... Eu não vendo o que eu não compro, né? E, sendo muito sincero, estúdio com TV de 70 polegadas, eu desconheço outro estúdio que tem uma TV dessa, microfone Shure SM7B, né? As câmeras com essa qualidade, com o focozinho que foca aonde eu precisar que ele foque, né? O operador extremamente experiente e todos os diferenciais, um estúdio climatizado, as cadeiras confortáveis de molas ensacadas e muito mais, isso são só os adereços. Mas o que tem por trás de todo o know-how, de entendimento, de capacidade de solução de problemas, de capacidade de sonar a sua dor. Quando você tiver um problema com o seu podcast, você não vai estar sozinho. A gente está aqui justamente para te auxiliar e esse é um dos principais diferenciais do Inércia Studios. Tá vendo? Como falar? Quem fala melhor do que o dono da empresa? Ou que está ali? Ninguém. Né? Então, para quem está nessa dúvida, você já respondeu. Sim. Você já explicou a que veio o Inércia e isso. Vamos ver, né, como é que vai ser o corte. Hoje eu estou achando que já tem um criativo já, ou dois. Seria excelente. Para rodar, né? Até mesmo, cara, eu tenho focado muito na minha fala aqui em anúncio comercial que venda, aquele que vai para o WhatsApp, assim. John, você sabe que o meu forte mesmo no tráfego é o WhatsApp, né? Sim. Eu gosto é trazer pessoa para falar com pessoa. Para falar no WhatsApp. Que o WhatsApp automatizado tem muito, né? Tem. Né? Eu além de anunciar para as pessoas, eu também anuncio para mim. Claro. Então, eu sou um cara que eu anuncio. Eu não sou um gestor de tráfego que não anuncia, né? Para ele. Eu anuncio para mim. Então, eu falo de mim. Eu adoro conversa no WhatsApp. E de você estar assistindo esse episódio quer dizer que está funcionando, né? Porque a pessoa ela vai chegar até você. Agora, se o empresário também não tem paciência ou alguém do outro lado para atender o WhatsApp, aí fica complicado. Então, é uma conversa mais próxima, né? Para poder gerar essas conversas com os leads que vêm interessados. Né? Então, eu acredito que essa fala nossa aqui, ela já pode virar um corte, né? Eu já estou pensando em a gente criar um conteúdo com isso aí. E pode ser feita uma campanha de visibilidade, né? Uma campanha... O certo, John, na minha opinião, o certo não é que é o certo, mas é uma das coisas que eu gostaria de ver as pessoas fazendo em tráfego pago, mas como eu trabalho com pequeno e médio empresário, tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não quer fazer isso. Sim. Tá? Que é a campanha de visibilidade de marca. É aquela campanha de vender sem vender mesmo. Sim. Só vai fazer se conhecer, né?
Quem é o Inércia? Para que serve o Inércia? Exemplo, tá? A gente rodar uma campanha de alcance para o pessoal começar a ver, né? Sim. Sem ser para venda, sem ser para o porque WhatsApp. tem gente tentando te vender tudo legal. o tempo todo na internet, né? Então, se você... uma regra para você criar um orgânico legal junto com o tráfego pago é você simplesmente dar informação de graça mesmo para as pessoas. É você entregar o seu conteúdo, né, o seu conhecimento através de palavras para as pessoas de uma maneira que tenha serventia para elas, não seja simplesmente vender. Beleza, vender é muito massa, mas você poder entregar para eles, né? Quem quer ter um podcast, eu tenho, se entrar lá, inercia.studio no Google, né? no Chrome, no qualquer navegador, você vai cair no site do Inercia Studios, vai ter lá a opção Tenha Seu Podcast. Se você rolar para baixo, tem um vídeo lá de mais de 10 minutos que você vai ter uma aula de podcast com quem entende do assunto. Então, essa aula é justamente para mostrar para as pessoas o que é ter um podcast, como que é o passo a passo e tudo mais, e mais uma parada aí para os nossos concorrentes imitarem, né? Se quiserem, fico lisonjeado aí, porque o meu interesse é crescer o podcast em Belo Horizonte. Eu creio que essa é a minha máxima e a minha palavra final sobre. Eu quero que o podcast em Belo Horizonte seja grande. Hoje, menos de 6% das pessoas em Belo Horizonte sabem o que é um podcast. É muito pouca gente. Sabe realmente, sabe o formato, como funciona, qual que é o propósito, não sabem. E ser só 6%, se a gente conseguir fazer ser 20%, esse mercado já vai crescer imensamente. Se a gente conseguir fazer 30%, cada porcentagem que a gente for subindo, o mercado vai crescer e a informação vai ser propagada de maneira muito mais descentralizada. Eventualmente, se você gosta de cachorro, tem o podcast de cachorro. Se você gosta de ônibus, tem podcast de ônibus. E ter podcast, hoje eu fico muito feliz de ser o primeiro convidado do podcast de tráfego pago, que vai trazer para você realmente insights muito valorosos a respeito de como funciona o tráfego e por um especialista, que é esse homem que está aqui, que está mais que provado. Né? O Inercia Studios, ele tem tido sucesso nessa parte, boa parte por conta desse cara aqui, e eu recomendo, se você está precisando de um gestor de tráfego, você quer que o seu negócio cresça, que ele progrida e que dê certo, o cara para resolver o seu problema está aqui. Confia naquilo que ele tem a dizer, ele tem experiência, ele sabe do que está falando e ele pode realmente mudar a realidade do seu negócio. Olha, aproveitando você falando que eu sei fazer, te agradeço, mas eu vou já te dar um norte em relação a isso, saber fazer. Para quem que você está fazendo, né? Sim. Quando eu estou querendo usar duas coisas numa coisa só, né? Quem sabe fazer. Por exemplo, eu estou fazendo um podcast, que meu primeiro podcast é o lançamento oficial do meu podcast. Sim. Né? Com quem? Com um cliente meu. Mas um cara que entende, além de ser meu cliente, ele é realmente um cara que entende muito de podcast. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu fui fazer um óculos. Sim. Fazer um óculos novo. Eu cheguei numa ótica muito grande aqui dentro de Belo Horizonte, mas parece que é um shopping. É uma loja só, mas é um prédio enorme. É o shopping do óculos. Nossa, pai. Eu entrei lá, tanto de gente, entrei. Eu imaginei que eu fosse, assim, ser atendido. Nadar de braçada, né? Nossa, vai resolver o meu problema. Com várias fileiras de armação, né? Aí eu cheguei lá e falei, tô querendo fazer um óculos. Sim. Né? Ah, mas tem que... Não, eu já liguei, já conversei, eu sei que eu vou ter que ir lá no médico fazer o exame. Eu quero saber da armação. Você sabe de alguma coisa que dê certo aqui no meu estilo, no meu rosto? Sim. Ah, mas você tem que comprar o que dá, o que você gosta. Aí eu falei, nossa, essa aí já tá... Tipo assim, aquela você mulher procurou vir no especialista para te indicar me ajudar, melhor. porque a gente sabe que tem um tipo de óculos que vai dar certo com o seu formato de rosto. Sim. Eu não entendo disso. Sim. Eu esperava que eles pudessem me dar essa solução. Sim. Só que a vendedora tá tão focada, que eu falei assim, eu não tô aqui para te vender um estúdio, eu tô aqui para te alugar um estúdio. Sim.
né? Se você quiser consultoria para montar o seu, também faço. Exato. Aí o que acontece? Lá, ela falou assim, o que eu penso, o que a vendedora pensou na mente dela? Ela falou assim, ó, se eu ficar oferecendo, na cabeça dela, eu acho que ela pensou assim, se eu ficar falando para todo mundo óculos, procurando óculos que dá certo no rosto dela, e talvez ela não gostar, eu vou perder a venda. Sim. Eu vou tirar e falar assim, ó, compra o que você achar que deu certo no seu rosto. Mesmo Agora que você que fique se horroroso. lasca se ficar horroroso. Você sair daqui parecendo um palhaço, né? Sim. Mas não é isso que as pessoas querem. Seu rosto é redondo, é para um óculos que deixa mais não é redondo. isso que as Você quer pessoas um querem. rosto As comprido pessoas querem uma consultoria. Sim. De falar, olha, vem cá. Não, beleza, já vi seu rosto, sim. Vou te levar em alguma sessão que você vai olhar essas armações que eu acredito que vai ser mais apropriada para o seu tipo de rosto. Era isso que eu esperava ouvir. E não foi isso que eu ouvi. Eu tive que olhar a loja toda, olhar várias armações para comprar. Porque eu estava tão atrasado, eu já estava tão focado que eu ia fazer lá, que eu saí e acabei fazendo. Mas eu acabei encontrando uma armação. Mas resultado, essa armação aqui não é a que eu comprei lá. Sim. No outro dia, eu acabei fazendo um outro óculos em um outro lugar. Sim. Eu comprei o óculos, só que eu fiz 2. Sim. Que eu não fiquei 100% satisfeito com o que eu comprei lá. Eu tive que fazer outro. Esse aqui é o segundo. Né? Se então, você tivesse me falado sobre isso, as 1001 utilidades que eu tenho, eu tenho um fornecedor muito bom de armações que você paga o valor que eles pagam para revender lá. Não, mas o que acontece? Eu tava com muita pressa de fazer, porque eu tava sentindo muita dor de cabeça. Então, sabe quando a areia esquenta e o sapo pula? Sim. Eu falei, vai ter que ser agora. Sim. Porque já tava demais, você não tem jeito. Eu até tenho uma pessoa que eu poderia ter ido mais rápido, assim, mais rápido não, que eu poderia ter ido com mais calma, mas acabou que eu não fui. Mas agora eu vou, que eu vou fazer Vou te passar o contato, você pesquisa lá. Mas eu fui tão decidido, aí o que acontece? O cara tá lá querendo fazer um podcast, né? Aí viu lá um anúncio lá, não sei o que lá, tanto, beleza. Ele não tá te alugando no estúdio. Se você for na pressa, vai dar ruim. Vai dar ruim. Faz com o tempo. Quando você vem aqui, nós fazemos uma reunião de pelo menos meia hora para você falar comigo do seu projeto, para a gente avaliar. Eu vou te ajudar a lapidar o seu... Antes de você fechar o contrato comigo, eu já te ajudo a lapidar o seu projeto, para a gente poder concretizar e fazer. Então, fazer o podcast é uma parte complexa. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que elas precisam para poder fazer. E eu vou te entregar justamente tudo isso pronto para que você possa ter sucesso naquilo que você escolher fazer. Se você escolheu ter um podcast, que você tenha o melhor. Isso. Que você faça da melhor maneira possível. Existe um padrão, que a gente inove esse padrão, melhore esse padrão e que ele cresça cada vez mais. É o meu propósito. Você pode reparar, no Inércia Podcast, se você for lá e olhar o episódio 1, ele é de um jeito, o episódio 10 é melhor, o episódio 20, 30, 40, 70, 100, 120, 130... Cada episódio que eu fazia, eu melhorava. Não só a mim, mas ao estúdio. O estúdio chegou até aqui, desse jeito, é o melhor que a gente tem no momento. Mas saiba, ainda vai melhorar ainda mais. Cara, eu tô muito feliz de estar fazendo esse podcast aqui. Eu também. Você tá me dando toda uma orientação que as pessoas precisam para conseguir colocar em prática o seu trabalho. Né? E pegando esse mesmo link, eu vou jogar ali para o diferencial quando você falou que eu sou bom. O que acontece? O meu foco hoje, João, é trabalhar... Eu tenho pequenos empresários, eu tenho empresários médios Tráfego pago cabe na empresa de uma pessoa só. Você Sim. mesmo é um tipo de cliente que eu tenho, que é um calibre mais alto, sabe? Calibre alto. Quando eu falo calibre, é porte de empresa. Sim. Né? A capacidade de anunciar. Né? E até mesmo entendimento de criativo, que já está mais avançado no nível de entender o que é o tráfego pago, o que é uma presença digital. Né? Você é um deles. Eu tenho alguns, não tantos, certo? Porque eu sou muito focado no pequeno, médio empresário. Ok? Estou preparado para pegar tubarão igual você, que vem, e outros que vierem. Estou pronto, certo? Mas o que acontece? Tanto para o tubarão igual você, que tem bala na agulha, e o outro que está
Talvez até tenha, mas fica ali... Fica com medo de não dar certo. O que acontece? Graças a Deus, o setor de tráfego pago, nós somos bem quistos no mercado, né? É uma profissão respeitada. Quando você sou gestor de tráfego, todo mundo já, porque a gente tem que manter, até mesmo quando eu me posiciono legal, eu estou ajudando um outro gestor de tráfego também a se dar bem, porque a minha postura ela vai refletindo dele. Sim. Né? E se tiver um picareta, prejudica todo mundo. Agora, de um contexto geral do tráfego pago, o que acontece? Você pode fazer vários anúncios em uma campanha. Claro. Certo? Só que nem todas as pessoas têm condição de testar 5, 6, 7 criativos ao mesmo tempo. Sim. Ou até mesmo testar 5, 6, 7 criativos, cada um desses 5, 6, 7 criativos para 2, 3, 4, 5 públicos. Sim. É infinito a capacidade de teste. Né? E cada um desses existe um X por dia. Sim. É o caminho ideal, mas na prática nem todo mundo tem essa verba ou está disposto a investir essa verba. Com certeza. Então, mais uma vez, por que a ideia do podcast? Do Mr. Cast. Sim. O que acontece? Eu pego um criativo que vai falar daquele um produto específico, ou 2 ou 3. Vamos supor, sua empresa tem 3 ramos, tem três produtos específicos ali. Então, cada pergunta que eu fizer é um anúncio. Eu já fiz aquela pergunta para você responder. O que é, por exemplo, o que é um preenchimento labial? Sim. Para o especialista em preenchimento labial. Cheguei aqui e perguntei para ele. Ele vai responder da forma dele, do jeito que só ele sabe responder, o porquê que ele faz aquilo. Sim. Porque uma coisa é o que, como e porquê. Sim. O porquê é o mais importante. Por que você faz o que você faz? As pessoas compram o porquê, não o que e não como. Sim. Né? Então, o porquê ele consegue ser... ele consegue ser visto, na verdade, daquela pessoa que está falando. Uhum. Então, aquilo ali, em vez de eu testar 3, 4 criativos, teoricamente, eu já tenho um criativo com grandes chances de emplacar, né? De emplacar. E que o algoritmo vai entregar, porque eu tô anunciando uma coisa que não tem cara de tanto de anúncio. Sim. É você aparecendo ali, né? E quando você chega sem vender, você está vendendo, mas vendendo sem vender, que é um anúncio Sim. de um podcast, de um corte, um podcast que seja bem feliz ali naquelas palavras. Então, teoricamente, eu estou anunciando um criativo. Sim. Esse um criativo, eu vou testar ele em 2 públicos. Melhor do que 2 criativos em um mesmo público. Claro. Se a minha verba é limitada, então eu tenho um vídeo bacana. Né? Vamos supor que você tem 3 públicos, 3 criativos. Você vai ter que testar os 3 nos 3, é 3 vezes 3 vezes 3. Exatamente. Então, se eu já tenho um vídeo que é curto, objetivo... 27 campanhas, tá maluco. Né? Eu tenho um vídeo que é objetivo curto e passa a mensagem e ainda mostra quem é que tá ali. Sim. Já dá mais credibilidade. Com certeza. Ponto. Eu posso fazer esse anúncio já num público já testado, talvez. Se você é meu cliente, eu já testei o público, eu estou usando um criativo novo para testar, já é mais fácil. Se você está entrando e eu venho aqui e trago você aqui, você faz um podcast e eu faço esse criativo, ou seja, eu estou economizando verba. Claro. Eu tô tentando encurtar o caminho, o que é que todo mundo quer hoje em dia, encurtar o caminho. Eu não vendo milagre nem coisa de um dia para o outro. Mas você tendo um criativo de qualidade e objetivo que der mais impacto, vai te dar você resultado. encurta o caminho. Sim, beleza? Vai te dar resultado. Né? Ô, John, obrigado por você ter vindo aqui no meu primeiro podcast. Tá me dando essa... Né? Felizão, porque esse projeto aqui já foi pensado há muito tempo. É mesmo? Você tava ansiosão. Eu falando do Por Fora aqui, tava ansioso para poder ter o podcast dele. Já tem um tempinho. E assim, fica pensando, repensando. Não, eu quero fazer bem estruturado. Olha lá, o homem tá de uniforme. Aqui, a carequinha, bonita. Tá tudo certo, tudo bem feito. E espero que esse conteúdo seja relevante e cada vez melhor para vocês.
Aqui, no primeiro ele já foi super bem, imagine todos os outros, tá? Agora, finalizando esse episódio, eu vou dar todos os feedbacks para ele, para que ele possa ter ali um proveito disso e que ele melhore cada vez mais, porque já é um sucesso, mas vai ser cada vez mais, se Deus quiser. Beleza, cara. Muito obrigado. Agradecimento. E vamos para cima, né? Vamos ganhar dinheiro, gente. Dinheiro é bom demais e a gente está aqui para ganhar dinheiro. O papo foi bom, mas a gente está falando de negócio. E todo mundo que está no negócio quer ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro tem que ser verdadeiro. Tem que ser transparente. E isso é o que o podcast, na minha opinião, é que ele entrega, ele revela. Com certeza. É a hora da verdade. Beleza? Muito obrigado, gente. Valeu. Valeu Até a próxima.